Uma boa tarde a todos. Hoje mais cedo, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamentos, ela estava agendada às 9 horas, para que os advogados do ex-prefeito Norival Francisco de Lima viessem aqui fazer a sustentação oral. Por um contratempo, o advogado Telmo, que já se encontra aqui no recinto da Câmara Municipal, pôde vir aqui às 17 horas. Então, vamos dar continuidade à sessão da comissão para que o Telmo ele faça a sustentação oral aqui no plenário da Câmara Municipal. Telmo, pode ficar à vontade. Presidente, eu peço licença para ficar sem a máscara, para facilitar a interlocução, pode ser? Pode sim. Senhor presidente, sinto-me muito honrado em estar aqui diante desta comissão e, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais membros desta egrégia comissão permanente da Câmara. O que nós temos aqui, já para a gente abordar essa questão? Nós temos um entendimento do Tribunal de Contas de que ocorreu no ano de 2016 considerado gasto excessivo sem suplementação. Esse é um dos pontos. Porque entende o parecer que um valor de R$ 8.962.596,61 não tem o seu correspondente da suplementação através de lei. Correto? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao gasto, ao índice constitucional com a educação. Segundo o Tribunal de Contas, no seu parecer, o valor que foi empenhado em restos a pagar no ano de 2016 foi contado para efeito do índice de 2015. E então, entendendo que neste caso haveria uma dupla contagem para o índice desses valores que foram empenhados em restos a pagar, entendeu que em 2016 não se cumpriu a cota mínima de 25%. Então, estes são os pontos básicos. Nós temos, então, o gasto, de um lado, desacobertado, e nós temos, de outro, o percentual de gasto mínimo com a educação. Muito bem. Vamos analisar a questão seguinte aspecto. O que nós observamos do parecer do controle interno? No parecer do controle interno, a gente observa justamente que em Itaú de Minas é comum haver empenho por conta do gasto da educação lançado em restos a pagar para o ano seguinte. Isso é comum. Isso, no parecer do ano de 2015, que a prestação foi em 2016, no ano de 2015 já há relato de pagamento de restos a pagar da educação feito, passado de 2014. Então, isso era uma prática. E aí, nessa prática, o que a gente observa? Nós observamos que as contas de 2015 foram aprovadas. Não se cogitou de ter o valor que foi pago com a receita de 2015, referente ao ano de 2014, teria sido contada. E aí, portanto, estaria desacobertado os 25% com a educação em 2015. Isso não foi feito. Então, isso já é um indício do equívoco. Certo? Só para a gente observar essa introdução.
que a gente precisa ver, seguindo essa linha de raciocínio? Nós vamos observar aqui que em 2015, os restos a pagar da educação, fizeram o quê? Passaram e informando que aqueles restos a pagar não era com limite disponível e indicou a conta com saldo de R$ 1.300,36 em 31 de dezembro de 2015. Lógico, então não havia em 2015 a receita própria para fazer o pagamento. Quando se fez o pagamento em 2016, não era a crédito disponível, mas sim em razão da receita própria de 2016. Por conta disso, entra então no cômputo do percentual de gasto do referido ano. Nós vamos ver as normas daqui a pouco. Esse é um ponto que eu gostaria de frisar. Então, o que acontece com relação aos gastos? Com relação aos gastos supostamente desacobertados, a lei autorizativa, o que ocorre foi que o sistema do SICOM não foi devidamente alimentado naquele período. E ao cruzar as informações, baseando-se então nas informações do SICOM, entenderam que havia um gasto excessivo, desacobertado, sem suplementação, sem abertura de crédito suplementar. Muito bem. Feita a defesa no próprio Tribunal de Contas, a equipe técnica, revendo a questão, entendeu que, de fato, incorria em erro. Era um equívoco. Baseou-se numa informação do SICOM que não era efetivamente a real. E então deu o parecer. Todavia, o parecer do Tribunal de Contas, no seu parecer, ele não faz nenhuma referência em que consistiria esse percentual aqui, ó, portanto, 20% inicialmente autorizados, que correspondia a 10 milhões. De valores dos créditos suplementares abertos foi de 8 milhões, o que corresponde a 17,37% da despesa fixada na LOA, 51.584.000. Muito bem, mas aqui não faz nenhuma referência, senhor presidente, nenhuma referência a nenhuma das leis, não faz referência a nenhuma das leis locais e não fala por que tal lei não foi aceita ou está de maneira irregular para acobertar. Então nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de fatos incontroversos, quais sejam as leis. E eu trouxe a de 2015 para mostrar para esta comissão que foi exatamente a mesma coisa que se sucedeu em 2015. E as contas de 2015 foram aprovadas. Não obstante, em 2016, as mesmas leis, dando conta de uma suplementação, créditos suplementares, isso aqui está no controle interno, tá? Isso aqui é um relatório do controle interno, que não foi impugnado, R$ 10.237.046,61. De modo que, com relação a esse crédito, deve prevalecer a razão apontada pela equipe técnica do Tribunal de Contas. Não tem uma fundamentação que possa sustentar a quebra da regularidade apresentada nas contas de 2016
diante até mesmo do histórico das contas do município de Itaú de Minas. Nesse ponto, reafirmo, peço que a comissão dê parecer contrário para a derrubada do parecer do Tribunal de Contas. Voltando então ao nosso índice da educação, o que mais a gente vê aqui? Primeiro, que é o seguinte: nós temos aí a obrigação de gasto de 25% estados e municípios. Isso é um dever constitucional. Não há nenhuma sanção pessoal contra o agente político que, eventualmente, por uma razão que justificou ou justificou mal, que faça, que imponha qualquer sanção sobre ele. De modo que o julgamento deve ser um julgamento técnico e não político. Peço que os vereadores atentam para isso, para que a gente não tenha de incorrer em discussões maiores que só desgastam pessoal e politicamente. Só para se ter uma ideia, eu vou localizar aqui, só para se ter uma ideia, a questão é tão tormentosa com relação a essas interpretações, que em 2018, eu não trouxe aqui, mas em 2018, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar ao Estado de Goiás para que a União não impedisse de receber os repasses em razão justamente da interpretação do que caracteriza o índice de 25% com a educação. De tão tormentosa. Por isso eu peço que tenham parcimônia na hora de julgar e façam um julgamento técnico. E dentro desse julgamento técnico, o que nós temos de observar? Nós temos de observar que determinadas instruções baixadas pelos tribunais e por outros órgãos também do Estado são dirigidas à condução da melhor forma possível para orientar. Elas não podem sancionar. Elas existem para orientar. Então, o que nós temos? Eu disse inicialmente que a conta de 2016, quando se informou o resto a pagar, tinha um saldo em 31 de dezembro de 2015 de R$ 1.300,36. Essa era a conta. E essa conta, e esse extrato também não foi impugnado. O Tribunal de Contas não invalidou esse instrumento, essa prova. Isso não é controvertido, isso é incontroverso. Comprovado por quem? Pelo controle interno, que disse: os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários conciliados em 31/12. E mais, esse também não foi impugnado. Foram inscritos restos a pagar sem, eu friso, sem a devida disponibilidade financeira. Sem a devida disponibilidade financeira. É uma diferença muito grande. Está aqui. Uma coisa é restos a pagar com disponibilidade financeira. E o outro é restos a pagar sem disponibilidade financeira. Muito bem. O que isso significa? Significa o seguinte: no orçamento doméstico. Nós temos lá o orçamento doméstico, recebemos o 13º, eu e a esposa, e aí chegamos em casa, olha, vamos pagar as contas. Mas nós gastamos, né? Com pandemia e tudo mais, nós gastamos muito. Criança em casa, presente para um, presente para outro, e agora nós não temos como pagar
a folha, né, o encargo da folha de dezembro. Porque tem o encargo da folha de dezembro normal e do 13º. Então vamos pagar o 13º e os salários. Vamos deixar os encargos para o mês que vem. A gente paga os juros aí e pronto. Então tá, então vamos deixar. Esse casal, no exemplo, eles não tinham dinheiro. Eles não deixaram de pagar por uma mera liberalidade para fazer caixa. Não, eles não pagaram porque não tinham dinheiro. E acreditando que no mês seguinte teriam, e aí liquidariam. Certo? Existe uma diferença. Quando você faz um resto a pagar, com disponibilidade, aí você já disse o seguinte: olha, eu estou declarando que está em resto a pagar, mas eu não paguei por uma razão. Por exemplo, não deu tempo, foi empenhado dia 29 de dezembro, dia 30, banco está fechado, eu não tive condição de fazer o pagamento, dia 31 é recesso, não vai abrir, e dia 1º já não estou mais no governo, vou fazer o resto a pagar aqui, mas já está empenhado, porque estou com o resto a pagar com disponibilidade de caixa. Aqui não. E esses documentos, o relatório interno, ele não foi invalidado. E ele diz expressamente: foram inscritos restos a pagar sem a devida disponibilidade. Sem a devida, não tinha disponibilidade. E aí não importa o montante. Não tinha disponibilidade. Se foi 100 mil, se foi 200 mil, não importa. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? E aí depois a gente volta aqui para o equívoco do Tribunal de Contas. Porque a própria normativa do Tribunal de Contas diz o seguinte: os recursos previstos, esse é o artigo 4º que eu estou lendo aqui, para se situar, é o artigo 4º da Instrução Normativa 19, que foi alterado pela Instrução Normativa número 5 de 2012. Ele diz o seguinte: os recursos previstos nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, aí o parágrafo 1º, o artigo 1º desta resolução, né, desta instrução normativa, ele trata da base de cálculo, o que compõe a base de cálculo. Muito bem, então o que é a base de cálculo? Ele está dizendo que todos aqueles valores, a partir dessa base de cálculo, eles deverão ser aplicados integralmente no exercício financeiro correspondente. Então, nós estamos em 2015. 2015 será aplicado integralmente no mesmo exercício. O que ocorre? Houve a aplicação. Vieram empenhos também sem a devida disponibilidade financeira de 2014 para 2015. E compôs o percentual da educação para efeito da prestação de contas de 2015. Muito bem. Em 2016, final de 2015, passou-se então para 2016 determinados valores que eram gastos da educação, mas que não tinha disponibilidade financeira e, portanto, foram liquidados com a receita de 2016 e não com receita de 2015. E então, nós vamos ler o parágrafo 1º. Para efeito do cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, serão consideradas, 2 pontos, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício. Beleza, esse foi o pianinho. Aí vem 2. As despesas empenhadas, liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar, o que considera no mesmo exercício, que gastou no mesmo exercício? Inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades financeiras. Não tínhamos. Então, não podia ser contado como do exercício de 2015.
só poderia ser contado esse resto a pagar até o limite da disponibilidade de caixa, que não tinha. Foi declarado pelo controle interno. Não tinha. Então, nós pegamos aqui o artigo 5º da Instrução Normativa número 13, e fala aqui, ó, o parágrafo 4º. Para efeito, é a mesma redação, para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, serão consideradas, 2 pontos. Primeiro, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício. Beleza, pianinho. As despesas empenhadas, liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício. Qual disponibilidade de caixa ao final do exercício? R$ 1.300,36. Havia para 290 e poucos mil reais? Não havia disponibilidade para isso. Portanto, o gasto não poderia ser considerado dentro daquele mesmo exercício, que seria 2015, como disse o relatório interno. O gasto só poderia ser contabilizado e contado nas contas de 2016, porque foram com recursos de 2016, justamente porque foram inscritos em restos a pagar sem a devida disponibilização. Esta é a instrução normativa do próprio Tribunal de Contas, que o parecer do Tribunal de Contas contraria. Tá? O que acontece? Nós temos, então, aí, o que me leva a crer, 2 equívocos. O primeiro deles é quanto o repatriamento de valores estrangeiros para o Brasil, que aumentou no final do ano o FPM, e houve de última hora transferências de FPM para os municípios. Essa transferência ocorreu no município de Itaú de Minas, no dia 30 de dezembro de 2015. O que eu acredito, eu quero acreditar nisso, nesse equívoco do tribunal, é justamente nisso, que eles computaram nas receitas de 2015 esse valor, e aí, portanto, os 25% seriam maiores. Proporcionalmente, então, o que se gastou, e essa receita de final de ano, que não dava tempo para aplicar, humanamente impossível, porque vira o ano. Em razão disso, o que ocorreu? Fizeram a proporção, olha, agora com esse valor na receita, a receita de tanto foi para tanto, 25% da X, gastou só Y, então gastou 64% só. Portanto, está errado. Acredito que esse foi um dos equívocos. Porque, diante do que já foi exposto aqui, para essa douta comissão, eu não acredito que possa sustentar este parecer se não for nesse equívoco. E o relatório do controle interno, ele embasa nisso da seguinte forma, se vocês me permitem ler, até para ficar até exagerado aqui a manifestação, mas eu gostaria de pedir licença a Vossas Excelências para ler esse trecho do relatório, que eu acho é aonde pega o equívoco do tribunal. Veja bem, e aí para concluir, o próprio parecer diz o seguinte, olha, que excluído, no final ele fala que excluído esse repasse do final de ano, do dia 30 de dezembro de 2016, o gasto com educação fica em 25,14. Então ele já dá o caminho. Vejam bem, no relatório mensal do mês de dezembro, esta coordenadoria, não tendo ainda conhecimento do novo entendimento deste egrégio Tribunal de Contas,
de que os restos a pagar do exercício anterior sem disponibilidade financeira serão computados no exercício em que forem pagos, considerou somente os empenhos efetivamente pagos e a contribuição ao Fundeb, não tendo assim atingido o percentual constitucional de 25%. Constando também que alertou tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Finanças e ao chefe do setor de tesouraria durante todo o exercício para o acompanhamento e planejamento destes gastos, mensalmente de acordo com a arrecadação, a fim de não acumular recursos, olha o alerta, não acumular recursos, atendendo gradativamente às necessidades das escolas, a fim de se evitar o ocorrido. Porém, uma vez ressalva a respeito do recurso referente à repatriação depositado na conta do FPM, o qual compõe a base de cálculo da educação no valor R$ 798.832,81, o qual foi depositado somente em 30 de dezembro de 2016, impossibilitando os gastos. Ele já reconhece. A parte mais importante que eu gostaria de frisar, excluindo-se este valor da base de cálculo dos gastos, atingiria o percentual de 25,14%, 25 inteiros e 14 décimos por cento, que embora seja um percentual muito pequeno, atenderia o limite constitucional. Entende a confusão? Percebe a confusão? É justamente a leitura rápida e apressada do que ele quis dizer aqui. O que ele quis dizer foi justamente isso. Ele estava evidenciando para o tribunal, olha, tribunal, se a gente for computar a receita aqui, mais o que foi repassado tudo, não dá os 25%. Isso nós alertamos e tal, sempre alertamos, isso aqui é para evitar responsabilização. Nós sempre alertamos e tal, porém, façamos uma ressalva. Se nós excluirmos um repasse que não deu tempo de gastar de R$ 798.832,81, retirando esse valor, apesar de muito pequeno, atinge o percentual de 25,14%, que é o limite constitucional. Então, com essas razões, eu espero ter elucidado a questão, espero ter contribuído para que se faça justiça ao prefeito, ao ex-prefeito e atual, prefeito eleito. E quero agradecer imensamente a atenção de Vossas Excelências, agradecer a oportunidade de estar aqui e principalmente pela forma que fomos recebidos. Com muita acolhida, com muito carinho, com muito respeito, nos deixou muita vontade, com muita liberdade para manifestar e desejo a todos vocês um 2021 abençoado, cheio de graça e a quem foi reeleito aí uma nova empreitada, um novo ânimo para continuar nessa vida política. Muito obrigado. Senhor Telmo, muito obrigado aí pela sua explanação e eu deixo em aberto ao vereador Davi e a vereadora Juliana se tiverem algum comentário ou algum questionamento. Está falando no microfone. Para sair lá. Doutor Telmo, eu fico grato pelas explanações que o senhor colocou aqui. Nós da comissão já tínhamos uma certa familiaridade com o caso, até pelo que veio se arrastando há bastante tempo, o julgamento dessas contas. E, na ocasião, a exemplo do senhor, nós também ficamos perplexos de ver a grosseria com que o tribunal tratou esse tema que o senhor debateu. Por ocasião do relatório da comissão, eu vou até consignar, quando eu for seguir fazer o voto, uma observação para o próprio tribunal ser um pouco mais cuidadoso, ter mais sensibilidade na questão dessas contas, porque ela coloca o gestor municipal, no caso o ex-prefeito Norival, numa situação assim sob o júdice do julgamento que é político, por um erro assim deles, que
coloca assim, praticamente uma cidade inteira em polvorosa, sem saber o que está acontecendo. Foi isso que todo mundo presenciou aqui, o ex-prefeito, o advogado Matheus, nós aqui da Câmara, o município assim, conturbado nesse período por uma questão que o tribunal errou, sem, por exemplo, o ex-prefeito ter culpa nos apontamentos que o senhor fez. Então, eu fico grato pela explanação do senhor, por ocasião do julgamento das contas, quando for marcado, possivelmente o senhor deve estar de volta para fazer defesa, até para mostrar para os demais, para todos os vereadores, e eu espero que na próxima leitura do senhor fique tão claro quanto hoje para os demais e para a população que os erros não existiram, que o tribunal que foi o agente que se equivocou dessa vez. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Vai. Não. Então, doutor, queria agradecer você mais uma vez, a Mariana também, que se fez presente aí com você. Agradeço aqui também presente o prefeito eleito Norival Lima e o advogado Matheus, o Alisson que está aqui conosco, e digo que, como presidente da Comissão de Finanças, hoje deve ser a minha última reunião, mas sigo os trabalhos com o parecer, já que temos alguns dias aí para manifestar o nosso parecer e devolver à mesa desta casa para que seja votada. Acredito que estamos dentro do prazo. Essa comissão, desde o início, respeitou todos os prazos que eram pedidos pelo regimento interno desta casa. Demos direito à ampla defesa e seguiremos aí com responsabilidade e seriedade e imparcialidade para que todo julgamento siga um trâmite o trâmite normal. E independente de quem vai votar as contas, seja essa Câmara ou a outra Câmara, nós esperamos aí que todos os vereadores ajam tecnicamente e vejam que o tribunal realmente se equivocou. Devemos continuar nossos trabalhos aí nos próximos dias e vou despedindo aqui, desejando um feliz ano novo a todos os itauenses e encerro com a proteção e as bênçãos de Deus, encerro esta sessão.